Toda reconstrução pressupõe luta, empenho. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava, com as armas à sua direita. Neemias 4, de 1 a 23. Li apenas um dos versículos, mas leiam o texto todo, que serão tremendamente abençoados. Despertemos como povo de Deus para buscar a unidade da fé em oração vigilante. A obra de Deus precisa e deve ser feita. Um reino dividido não subsiste. O livro de Neemias é uma lição viva sobre a oração, prontidão, trabalho conjunto e unidade de fé. Essas características que devem pautar a vida de todo cristão genuíno precisam ser observadas. Neemias desistiu de uma posição privilegiada e bem remunerada junto ao rei da Pérsia para, em obediência ao Senhor, reedificar os muros de Jerusalém e reunir os judeus como uma nação novamente. Aprendemos aqui que nem sempre estar no centro da vontade de Deus é estar num lugar mais cômodo, mais agradável. A obra que Neemias empreendera, despertou uma oposição violenta dos homens poderosos em derredor de Jerusalém. Sanbalate, Tobias e seus companheiros se levantaram com muita fúria para se opor à obra de Deus. Eles desejavam que os judeus continuassem fracos, dependentes e vulneráveis. Quem não tem muros, não tem defesas. Quando os judeus começaram a servir ao Senhor e a glorificar o nome de Deus, o inimigo entrou em ação. É sempre assim que ele age. Por isso, precisamos estar atentos. Charles Spurgeon, pregador do passado, ele disse: Deus teve somente um filho sem pecados, mas nunca teve um filho sem tribulações. O nome Neemias significa o Senhor consolou, e foi exatamente o que o Senhor fez ao seu povo depois de um longo período de tristeza, fracasso, abatimento e jugo. A consolação de Deus veio através do seu instrumento, dando vitória ao seu povo, mas não sem luta. Esse capítulo mostra as armas usadas pelo adversário para atingir o povo de Deus, bem como as estratégias defensivas de Neemias juntamente com seu povo. A ideia central aqui é mostrar o valor da unidade da fé, da oração vigilante, bem como da diligência na obra de Deus. Quando as coisas estão indo bem, devemos redobrar as orações, ficar atentos às possíveis investidas do inimigo, pois ele não quer ver a obra de Deus progredir. A oposição dos homens, além de ser um sinal da aprovação do céu, é também uma oportunidade de crescimento espiritual. Já reparou que ninguém atira pedras numa árvore que não dá frutos? Quando a oposição é muito ferrenha e sem causa, é sinal que estamos no caminho certo e serão liberadas muitas e grandes bênçãos do céu para nós. Guardemos essa verdade. O que temos a fazer nesses momentos é orar para que Deus nos fortaleça e nos dê estratégias da parte dele para lidar com a situação usando as armas do Senhor. Não armas e influências de homens. Este capítulo mostra 4 armas do adversário em oposição à obra de Deus. Primeira arma, a zombaria, o escárnio. A zombaria é chamada de linguagem do inferno. Vem para depreciar e enfraquecer, principalmente aqueles que já estão com a autoestima baixa. Muitos servos de Deus já sofrem ataques dessa arma poderosa. Davi foi escarnecido por Golias, Jesus foi escarnecido pelos soldados e pelo populacho. A Bíblia diz que quando somos fracos, então é que somos fortes. Deus se agrada de usar instrumentos frágeis para realizar sua obra, para que a glória seja dele e não de habilidades humanas. Do ponto de vista humano, aquela obra era grande demais para um pequeno e fraco remanescente judeu, cujo único material de construção que dispunham eram escombros de demolição e incêndio. Mas eles haviam depositado a sua confiança no Deus Todo-Poderoso e isso fez toda a diferença. Quando somos alvos de zombaria, o melhor que temos a fazer é orar e nos concentrar no trabalho de Deus. Tudo que nos impede de fazer a obra de Deus só serve para ajudar o inimigo. Segunda arma, as conspirações ameaçadoras. A cidade estava completamente cercada de inimigos. Ao norte, Sanbalate e os samaritanos. Ao sul, Gesem e os arábios. A leste, Tobias e os amonitas. E a oeste, os asdoditas. O povo de Deus estava cercado por todos os lados.
Essa tem sido uma grande estratégia do adversário para nos assombrar, nos cercar por todos os lados. Já reparou que um problema nunca vem sozinho? Note como os ímpios são capazes de se unir contra a obra de Deus. O povo de Deus precisa aprender unidade, por isso o Senhor nos chamou de corpo. Satanás se enfurece ao ver o trabalho de Deus progredir. Fez isso nos dias de Neemias e faz isso hoje e continuará a fazer. Quando o inimigo conspira e os cristãos estão em unidade de fé, de propósitos, de oração, a derrota dele é certa. Não podemos em nenhum momento perder de vista que a nossa luta é espiritual. As forças demoníacas apenas usam carne e sangue como seus instrumentos. Aprendamos a lutar com as armas espirituais. Terceira arma, o desânimo. Normalmente as pressões externas criam problemas internos. Se os judeus desanimassem, causariam a própria derrota. E Sanbalate e seus aliados não precisariam guerrear. O desânimo é uma velha e eficaz arma do nosso adversário e já foi usada com sucesso muitas vezes. Os israelitas desanimaram com o relatório desencorajador dos 10 espias e, por isso, não entraram logo na terra prometida. Algumas pessoas da tribo de Judá estavam colaborando de uma forma até involuntária ao fazer coro com as palavras desencorajadoras dos opositores. Quarta arma, o medo. Cuidado com as notícias e com as interpretações que aqueles que parecem estar ao nosso lado dão à situação enfrentada. Muitas vezes, pela imaturidade ou falta de vigilância, são instrumentos para nos assolar. Preste atenção. O medo, além de nos paralisar, é contagioso. Quando enfrentamos uma situação que faz brotar o medo em nosso coração, devemos nos lembrar da grandeza de Deus. Quando os inimigos descobriram que o povo de Deus estava armando e preparando, recuaram. Deus havia frustrado a sua conspiração. Quando há unidade na fé, na oração, na vigilância e no trabalho, as coisas acontecem. Chamamos à existência aquilo que não existe. Sejamos vigilantes. Não basta construir o muro, precisamos vigiar para que o inimigo não o tome de nós. Construir e lutar vigilantes são duas atitudes que devem permanecer juntas. Tenhamos em mente a certeza das promessas e da presença do nosso Deus conosco. O Senhor pelejará por nós. O Senhor tem pelejado por nós. E tem sempre saídas impossíveis, improváveis e impensáveis. Mantenhamos-nos ocupados. Não paremos a obra de Deus. Permaneçamos sempre em prontidão. Nesses momentos, o Senhor nos supre com uma força que não conhecemos e assim completaremos como seus instrumentos, o que ele tem para fazer, e sairemos de posse de vitória para a glória e honra do seu glorioso nome, em nome de Jesus. Amém.